das eleições mais importantes da história recente política brasileira, porque essas eleições vão definir o rumo do Brasil, o destino e o futuro nosso e dos nossos filhos como nenhuma outra. Eu quero começar essa explanação citando Nikita Khrushchev, que foi o sucessor na União Soviética de Stalin, de Joseph Stalin. Ele diz assim: vocês americanos são tão crédulos. Essa, na verdade, é uma referência ao Ocidente. Vocês americanos são tão crédulos. Não, vocês não querem aceitar o comunismo total, mas vamos continuar alimentando-os com pequenas doses de socialismo, até que finalmente, ao acordar, irão descobrir que vocês já têm o comunismo. Nós não teremos que lutar contra vocês. Vamos enfraquecer a sua economia até vocês caírem como um fruto maduro em nossas mãos. Como em nenhuma outra eleição, nós temos visto um engajamento popular que chama atenção. O engajamento de líderes, inclusive líderes religiosos, que historicamente nunca se envolveram com eleição. E o que esses líderes e essa parcela da população entendeu para que se engajasse de forma ativa nas eleições que se aproximam? O que eu afirmo é aquilo que as pesquisas estão indicando. Quanto maior a escolaridade, maior apoio ao candidato Bolsonaro. Quanto menor a escolaridade, maior adesão aos partidos de esquerda ou aos partidos comunistas. O que essa escolaridade faz por essas pessoas que conseguem ter uma leitura diferente do quadro político? Essa escolaridade dá acesso à informação que muitas pessoas não têm. Então, em redes sociais hoje, você consegue encontrar pessoas dizendo: que ridículo, o Brasil virando uma Venezuela, kkk, isso nunca vai acontecer, o comunismo está morto. E a pergunta que eu faço é: será mesmo que o comunismo morreu? O comunismo não é mais o movimento estereotipado, quase caricato, de barbudos, alcoolizados, com tatuagem do Che Guevara, com os punhos cerrados, brigando por revolução. A revolução cultural proposta pelos designers sociais desse movimento, ela previa não mais uma revolução pela luta armada, com brigadas e sacos de areia nas ruas, porque essa revolução duraria só até o exército chegar e todos serem presos. Então a revolução cultural que nós estamos vivendo, dos arquitetos do tecido socialista, ela ensina, preste atenção, não mais a destruição das instituições. A meta passou a ser influenciar e controlar essas instituições a partir de alguns pensadores que no século passado propuseram essa transição. Um dos papas dela, o italiano Antonio Gramsci, um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, foi o primeiro marxista a entender que a revolução na Europa Ocidental não poderia seguir o rumo seguido pelos bolcheviques russos, lá em 1917. Então ele desenhou um esboço de como implantar o socialismo no Ocidente sem o uso de armas. Ele entendeu que as instituições educativas, religiosas e culturais, elas são disseminadoras de modo de pensar, elas são disseminadoras de cultura. Então, segundo Gramsci,
O objetivo da batalha pela mudança é conquistar, e entenda aí, escolas, universidades, editoras, meios de comunicação, sindicatos. Amados, comunismo é e sempre foi o governo do caos, e o cenário propício para a implantação do comunismo é e sempre foi a crise. Quanto maior for a crise no pensamento deles, mais a população estará decepcionada com o capitalismo, mais a população estará aberta para as ideias comunistas. Então, para Gramsci, nem a mais severa revolução do capitalismo levaria a uma revolução, a menos que antes tenha havido uma preparação ideológica, o que já está acontecendo no Brasil há muitos anos. Lenin, lá na Rússia, ele sustentava que a revolução deveria começar com a tomada do Estado, para a partir daí transformar a sociedade. O marxismo cultural, ele defende que a revolução, ela precisa começar pela transformação cultural da sociedade, e só então o poder do Estado deva ser atacado. Aqueles que têm dificuldade de discernir o que nós estamos vivendo, eles não entendem o que significa José Dirceu dizer a uma entrevista a um jornal espanhol chamado El País o seguinte: dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. Ou seja, todo o preparo cultural, todo o preparo ideológico já foi feito. Eles já estão na fase agora de tomada do poder. Então a diferença é que a proposta de Gramsci, ela cria uma infiltração sutil e imperceptível à sociedade, porque a proposta de Gramsci, ela não passa pelos proletários de Marx e Lenin, nem pelos camponeses de Mao Tse Tung, mas a proposta desse marxismo cultural, ela passa pelos intelectuais, ela passa pela classe média, pelos estudantes, pelos formadores de opinião, pela cultura, pela educação, pelas artes, pelo efeito multiplicador dos veículos de comunicação social. Então eles buscam, usando na maioria das vezes métodos persuasivos, sugestivos ou até compulsivos, mudar a mentalidade, desvinculando a população dos seus valores tradicionais. E uma das estratégias usadas pelo comunismo histórico é chamar de fascista aqueles que se opõem à sua forma de pensar e atuar. E assim surgiu o mito do fascismo, que nada tem a ver com o fascismo histórico. Quem quer que defenda os valores tradicionais da cultura ocidental é taxado de fascista e é considerado por esses grupos como um mal para a sociedade. Então, o que nós estamos vendo aqui não é algo novo, é só a reprodução de uma cultura bem anterior aos nossos líderes de esquerda. Os marxistas usavam uma estratégia para desacreditar os seus opositores. Eles simplesmente rotulavam os seus oponentes como burgueses apologistas da classe exploradora. E para eles os burgueses era qualquer um que tivesse posse de bens, posse de propriedade, ou que tivesse algum dinheiro. Então hoje você vê o mesmo modelo se reproduzindo. Qualquer um que não concorde com essas ideias esquerdistas é taxado de fascista, de fascista, de machista, de racista, de homofóbico. Ontem eles diziam defender os trabalhadores na luta contra o capitalismo. Hoje eles dizem defender as classes oprimidas, das classes opressoras. Então as classes oprimidas, segundo eles, incluem as mulheres, as minorias, os grupos LGBT e várias outras categorias.
Já a classe opressora, segundo eles, rotulada por eles mesmos, é formada por homens brancos, heterossexuais, que não sejam ideologicamente marxistas. Além do gramscismo, nessas eleições, amados, nós precisamos entender uma outra influência, que é a escola de Frankfurt, porque ela foi a maior influência na formação do candidato do PT, Fernando Haddad. O que é a escola de Frankfurt? 1924, um grupo de intelectuais e filósofos se reuniu para criar uma escola de pensamento que tinha como foco essencial a destruição da civilização ocidental e tudo que ela representa, inclusive o capitalismo. A escola de Frankfurt, ela acredita que ao extirpar a espiritualidade da humanidade e ao construir uma cultura de destruição daqueles que possuem bens, daqueles bens criados pelo capitalismo, daqueles estados criados pelo capitalismo, ela crê que esses homens serão livres. Então, de forma sutil e desapercebida às massas, esse fermento cultural passou a exercer influência e controle sobre todas as esferas de formação de uma cultura. E por quê? Porque nós somos produtos da cultura em que nós estamos inseridos. A sua cultura dita o seu comportamento, a sua cultura determina os seus hábitos. Por que brasileiro come arroz e feijão? Porque essa é a cultura brasileira. Lá no México, eles não comem arroz e feijão como nós comemos. Se você fosse mexicano, você ia comer taco. Se você fosse japonês, você ia comer sushi, sashimi. Então, cada cultura determina os hábitos daqueles que são influenciados por essa cultura. A cultura, ela acaba por construir a estrutura de pensamentos. A cultura forma os nossos conceitos. A cultura forma as nossas opiniões. E o que nós temos visto é que a nossa cultura já passou por esse processo. Se você olha para todos os pilares de formação cultural, você percebe que eles já estão aparelhados. Se você pega a mídia, amados, antes da internet, ela definia resultado de eleição. Os âncoras dos telejornais eram os maiores formadores de opinião. Mas graças a Deus, com a democratização das redes sociais, houve essa polarização, porque agora o povo tem acesso à informação, não apenas aquela informação editada, não apenas aquela informação editada pelos interesses de um grupo ou de outro. Agora, por que essa mídia oficial, entre aspas, se opõe violentamente, covardemente, contra o fenômeno eleitoral que o candidato Bolsonaro se tornou? Porque se ele não é um fenômeno, eu não sei o que é. Com 7 segundos de televisão, sem dinheiro para fazer campanha, sem estar num partido grande, sem fazer conluio com nenhum outro partido, ele tem sido aclamado no Brasil inteiro. E onde é que haja uma pesquisa séria, ele está disparadamente na frente. Por que a mídia não está sabendo lidar com isso? Porque o marxismo cultural já foi implantado há décadas nas faculdades e universidades de jornalismo. É raro você encontrar um jornalista que não seja adepto das ideias de esquerda. Se você olha para as artes, no meio artístico ocorre algo muito interessante. Há um inconsciente coletivo. Muito poucos artistas têm realmente consciência política. Muito poucos artistas, principalmente os que agora se expressam, entendem o que realmente está acontecendo. Mas há um inconsciente coletivo no meio, na classe, e ele determina a opinião de artistas não politizados. Se algum artista se opõe a um movimento, ele é incinerado pelo sistema. Então eles são intimidados. Poucos são os que se expressam, porque são aqueles maduros que conseguem fazer a leitura correta da situação. Se você olha para a educação, é mais fácil encontrar uma agulha no palheiro do que você encontrar um reitor
doutor ou um professor de universidade ou de escola pública que não seja pró-socialismo. Esse fermento influenciou inclusive a religião. Hoje nós temos o socialismo evangélico e católico na teologia da missão integral e na teologia da libertação. O que nós temos visto é uma resistência à alternância de poder. E essa resistência aponta para um plano maior. Essa resistência aponta para uma ambição maior. Numa democracia, o presidente eleito, ele serve o seu país por 4 anos, por 8 anos, ele contribui para o desenvolvimento daquela nação, servindo ao povo. Agora, essa obsessão pelo poder, ela se dá pela intenção de se cumprir a implantação do comunismo em toda a América Latina, não pelo senso de serviço à pátria. Isso é algo sério. O devaneio dos líderes de foro de São Paulo propõe um Brasil que seja parte de um Estado maior, um bloco comunista latino-americano. E qual é o grande perigo que a maioria ainda não percebeu? Economicamente, o comunismo, na história, por onde passou, levou miséria, levou fome e enriqueceu seus líderes, sem exceções. O que nós temos visto na Venezuela é um pequeno exemplo. Há poucos dias rodou um vídeo de Maduro num restaurante no Líbano, caríssimo, $1.000 o prato, enquanto o povo está morrendo de fome. Nós temos um exemplo claro do que ocorre com uma nação quando o regime socialista é implantado. Nossa vizinha Venezuela aqui, animais estão morrendo de fome nos zoológicos. Se você procura na internet, você vê foto de tigres, de leões esqueléticos. Se isso está acontecendo com os animais, imagine com as pessoas. Nós temos o exemplo de uma reportagem que foi ao ar na Globo no dia que esse líder venezuelano foi fotografado e filmado nesse restaurante. A própria Globo afirmou que 60% da população venezuelana emagreceu em média 11 quilos no último ano. Carne virou artigo de luxo. Muitos estão comprando carne podre para ter um pouco de carne. Então, se um partido comprometido com esses ideais voltar ao poder, nós estaremos assinando o atestado de óbito da economia brasileira, porque a premissa é: quanto maior a crise financeira, maior a decepção com o capitalismo, maior as chances de implantação do comunismo. Quanto mais quebrado o país estiver, maior a aceitação dos ideais socialistas. Mercado externo não vai investir em um país incapaz de punir a corrupção e de fazer as reformas necessárias. E se não houver investimento, essa crise que nós estamos, ela só piora. Nós hoje vivemos com medo de sair na rua. E isso é resultado do quê? Para conter a violência, para nós realmente mudarmos o quadro que o país se encontra, nós precisamos, amados, primeiro, de autogoverno e senso moral. O que isso significa? Significa que as pessoas precisam não querer cometer o crime. E quem imprime no caráter do ser humano esses princípios? Família, escola e igreja. Para que haja segurança, a polícia precisa ser capaz de defender a população. A nossa amada pastora Denise perdeu o irmão adolescente com 17 anos porque tomou um tiro. E ela foi cobrar a polícia muitas vezes, e o policial disse para ela: minha querida, o que você quer que eu faça? Eu sei quem matou seu irmão, só que o que você quer que eu vá fazer? Prendê-lo? Eu vou chegar lá com 38 enferrujado e ele anda de metralhadora. Então esse é o quadro da nossa polícia, esse é o quadro da nossa segurança. Não vai mudar se os partidos de esquerda continuarem no poder, porque esses elementos aqui são elementos que a esquerda odeia. Quanto mais caos tiver para eles, melhor. Religião,
Historicamente, o marxismo é inimigo do cristianismo. Pressuposto marxista, cristianismo é um anestésico, com essa promessa de vida e salvação pós-morte. Eles dizem que isso só gera uma passividade de um povo que deveria se rebelar contra o sistema. E onde o comunismo entrou, pastores, padres, sacerdotes de qualquer religião foram perseguidos, foram presos, foram torturados, foram mortos. Na Coreia do Norte, na União Soviética, em versões do comunismo, como na China, o evangelho se tornou proibido. Agora, na Bolívia, já estão tentando se aprovar lei para proibir a pregação do evangelho. E por quê? Porque tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica representam valores morais. Você encontra um vídeo do candidato Ciro Gomes, que é de esquerda, falando que ele quer acabar com a moral católica. O que leva um candidato que provavelmente tem parentes católicos, amigos católicos, que mora num país predominante católico, dizer que quer acabar com a moral católica? Por que essa fala? Isso é só uma reprodução da cultura que o possui. Isso não é uma ideia dele, isso não nasceu nele. Isso é só essa cultura que já o possui. Então, conclusão. Comunismo, igreja, como nós já temos visto aqui em sala de aula, foi o regime mais assassino e sanguinário da humanidade. O comunismo matou mais que as 2 guerras mundiais juntas. Só na Ucrânia foram 4 milhões de ucranianos que morreram de fome. Onde o comunismo foi implantado, o resultado foi propagação do ateísmo, perseguições religiosas, opressão, totalitarismo, chantagens, mentira, atraso, miséria e morte. Então hoje, nós brasileiros ainda temos chances de interromper esse projeto. Se nós não usarmos essa oportunidade, amanhã talvez seja tarde demais. Porque se você ainda não percebeu, Haddad não é apenas o fantoche do Lula. Haddad é um político que pode causar danos irreversíveis ao Brasil, pela sua capacidade de disfarçar aquilo que só se manifestará quando ele estiver no poder. E mesmo assim, nem tudo vai ser aparente em seu governo. Mas se você avalia o plano de governo hoje que está na internet, eles já estão falando de mudança da Constituição, exatamente como aconteceu na Venezuela. Haddad escreveu nos anos 90 um livro chamado O Sistema Soviético, onde ele se propõe a apontar os erros da União Soviética e o que deve ser feito para corrigir o comunismo para que ele funcione. Então ele vai ter a chance de colocar em prática a sua teoria. Uma vez no poder, Haddad provavelmente fará o que Lula e Dilma não fizeram por não ter condições intelectuais de fazer. Eles vão fazer o que o PT não fez. Eles não conseguiram controlar o Estado por inteiro. Então eu respeito a opção de voto de cada um. O meu papel aqui não é fazer campanha para candidato algum. O meu papel aqui é abrir os seus olhos para a realidade que estamos sendo conduzidos como um gado levado ao matadouro. Nós temos sim outros excelentes candidatos, mas infelizmente nenhum deles decolou. O único que cresceu o suficiente para fazer frente foi Bolsonaro. Então, por mais difícil que seja para você acreditar no voto útil, nessas eleições aqui não há outra alternativa. A nossa missão, a missão daquele que ama o Brasil, que está comprometido com o futuro do Brasil, é interromper esse processo que já está instaurado na nação. A ameaça de nós avançarmos para um processo de venezuelização do Brasil é real, é assustadora. E agora, mais do que o direito, eu me sinto na obrigação de me posicionar. Eu sei o que é o comunismo. Eu estudei 4 anos o comunismo. Eu me sujeitei ao martírio de ler quase todos os livros comunistas e socialistas dos líderes que estão aqui.
Eu fui para a Rússia para entender melhor a cena. Eu sei o que acontece numa nação quando o comunismo é implantado. Então, mais do que o direito, eu tenho a obrigação de me posicionar. Eu espero realmente que você entenda o que está acontecendo com esse país e também se posicione enquanto é dia. Porque os mesmos que agora gritam ele não, lá na frente vão estar desesperados, vivendo a crise financeira, sonhando em poder voltar no tempo para se posicionar de forma diferente. Então seja você alguém que não tem medo de se posicionar, que entendeu o que está acontecendo e que se posiciona da forma correta. Amém? Pode aplaudir a Jesus porque Ele é bom. Vamos nos colocar de pé?